Oi, Rodrigo, boa noite. Bom, o meu tema do seminário é sobre o sistema nervoso. E antes de eu começar, eu queria só avisar que eu tô usando slide, tá? Então, às vezes, né, se eu não lembrar de alguma coisa, eu vou estar olhando pra frente e também para olhar os tópicos. Dando uma introdução sobre o que é o sistema nervoso, né? O sistema nervoso, ele é responsável pelo controle e pela integração de todos os outros sistemas que existem no nosso corpo, né? É ele que recebe, processa e interpreta todos os estímulos vindos tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno do nosso organismo, gerando respostas que traduzem as mais diversas atividades que são realizadas no nosso corpo, tá? Como, por exemplo, a contração de músculos e a secreção de hormônios. O sistema nervoso, ele pode ser dividido em duas partes. Ele pode ser dividido em SNC, que é o sistema nervoso central, e o SNP, que é o sistema nervoso periférico. Bom, eu vou começar falando sobre o SNC, tá? Bom, o SNC, ele começa na parte interior da cabeça e também ele é localizado na cavidade dorsal das costas, então ele também vai até o tronco posterior. Bom, o sistema nervoso central, ele é um centro de processamento que gerencia tudo o que o nosso corpo faz. Então, sentimentos, movimentos, pensamentos, o SNC é responsável por isso. O cérebro e a medula espinhal, eles são considerados centrais, porque são eles que são responsáveis por receber e enviar informações para todo o nosso corpo, né? E eles acabam regularizando as suas próprias funções. A anatomia. Bom, o SNC, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. Eles são protegidos por partes ósseas, ou seja, o crânio e a coluna vertebral. Aqui. Aqui a gente tem o cérebro, aqui a gente tem o cerebelo e aqui a gente tem o tronco encefálico, que é dividido em três partes: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo raquidiano. E depois do bulbo, a gente tem a medula espinhal. Bom, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a parte do encéfalo, né? Que é composto por cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Bom, o cérebro, ele é o órgão mais importante, né, do sistema nervoso. Ele que é responsável, né, pelos movimentos, né, pelos estímulos e pelas atividades neurológicas. E, bom, ele é dividido em dois hemisférios. Ele é dividido no hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo, ele está mais associado à lógica, à aprendizagem, a pensamentos. E já o direito, ele está mais associado à criatividade. Bom, o cerebelo, ele tá mais associado, né, a sua função ali é mais a coordenação motora e o equilíbrio, uma das, né, e ele também possui dois hemisférios. Já o tronco encefálico, né, ele é dividido em três partes. O mesencéfalo, eu vou estar falando aqui pelo menos uma função de cada um, né. O mesencéfalo, ele é responsável pela capacidade de concentração. A ponte, uma das funções dele
é conectar ao cérebro, e o bulbo raquidiano, ele possui ações involuntárias, ele possui funções para ações involuntárias, como os batimentos cardíacos, né? Ele tá ali presente, né? E já a medula espinhal, ele fica depois do bulbo raquidiano. A medula espinhal, ela, né, é uma intermediadora entre o encéfalo, certo? O encéfalo e os demais sistemas, né? Ela também possui umas atividades independentes, né, como independentes que não estão associadas ao encéfalo, como, por exemplo, os reflexos, que são ações involuntárias e que não conseguimos controlar. Bom, agora eu vou estar falando sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é composto por nervos e glândulos nervosos, né? A principal função desse sistema nervoso do SNP é transportar as informações do SNC para os demais órgãos, né? Então, ele possui uma ligação ali com a SNC e com os órgãos. Eu vou estar mostrando aqui, né? Como a gente pode estar vendo aqui, porque ele é responsável pelo transporte. Porque, né, sem ser essa parte da cabeça, né, e do tronco, o resto é tudo SNP. Então, a gente vê que tem bastante ligação, né, com os demais órgãos. Bom, os nervos. Os nervos são feixes de fibras nervosas que são responsáveis por reproduzir impulsos elétricos para o cérebro e para a medula espinhal, tá? E os nervos, eles são divididos em nervos sensitivos e nervos motores. E dependendo da região que ele está ligado, ele pode ser classificado por nervos cranianos e nervos espinhais. Os glândulos. Os glândulos, eles são agrupamentos de grupos celulares. Agrupamentos de corpos celulares dentro do SNP, e fora do SNC, eles são acúmulos, né? Os glândulos, eles também podem ser sensitivos ou autônomos, né? Bom, o SNP, ele possui uma divisão funcional. Ele pode ser dividido em funções somáticas. As funções somáticas são ações em que podemos controlar voluntariamente, como escrever, falar e andar. E funções autonômicas são funções em que não podemos controlar, como, por exemplo, batimentos cardíacos, né, que é um clássico exemplo, e movimentos respiratórios. Agora, eu vou estar falando sobre os neurônios, um pouquinho da morfologia, né? Bom, aqui eu não vou explicar tudo que tem aqui, né? Mas eu só queria trazer um exemplo, né, de neurônio. Aqui a gente tem os dendritos, né? A gente tem os dendritos. Aqui a gente tem o axônio, né? E aqui a gente tem o final do axônio. Aqui é o núcleo e aqui é o corpo celular do neurônio, tá? E, bom, eu vou estar falando já de uma vez, né, sobre o mielínico, Ah, não, perdão, confundi, Rodrigo, esquece que eu falei. Então, essa é um pouquinho da morfologia, né? Os dendritos, eles recebem informações de neurônios, e
E o axônio, ele conduz os impulsos, né? E aí a gente tem aqui a bainha de mielina, né, células de Schwann e etc. É só para mostrar a estrutura mesmo. Agora sim eu vou estar falando sobre os nervos, né? Sobre os nervos. Bom, aqui eu vou estar falando algumas classificações dos nervos, né? Os nervos, eles podem ser aferentes, eferente e associativo, né? Aferente é quando... Calma. Ai, eu esqueci, Rodrigo, perdão. Aferente é quando meio que as informações, se eu não me engano, dos órgãos, as informações do SNC vão para os órgãos sensoriais. Eu acho que é assim. E, bom, os eferentes... Ah, lembrei, Rodrigo, lembrei. Desculpa, eu tô muito nervosa. Mas o nervo aferente é quando as informações do SNC vão para os órgãos sensoriais. E o eferente é quando os comandos do SNC vão para os músculos, para as glândulas e os demais órgãos. E os associativos, ou os interneurônios, é como se fosse uma ponte de ligação entre os nervos aferentes e os nervos eferentes, tá? E aí, na parte dos nervos, a gente tem duas classificações, o mielínico e o amielínico, tá? Uma forma bem rápida de notar a diferença deles é através dessa imagem, né? Aqui a gente tem um nervo mielínico, né? Eu espero que isso seja um nervo, senão... Acho que... Perdão, Rodrigo, tô muito nervosa. O nervo mielínico, a principal diferença deles é que o mielínico, que eu tô apontando aqui, ele possui uma camada lipoproteica, enquanto a amielínico não possui, então é sem nada e não possui essa camada. Bom, neurônio. Agora sim eu vou pro neurônio. Na verdade, eu acho que... Só um momento, Rodrigo. Agora sim, eu vou para os neurônios. Bom, os neurônios eu vou começar falando sobre o impulso nervoso. Bom, a transmissão do impulso ele é um fenômeno eletroquímico que ocorre nas células nervosas e faz o sistema nervoso funcionar. Bom, e aqui tem, né, é a forma que eu vou estar explicando, né, sobre como que funciona o impulso. Bom, tudo começa com os dendritos, né? Os dendritos, eles recebem informações dos neurônios, né?
Então, ele capta um sinal, né? E esse sinal acaba passando para o corpo celular. O corpo celular, ele processa esse sinal. É como se decidisse, né, tipo, se vai ou não, né, se ele é forte o bastante ou se não é forte. Quando ele é forte, quando ele é forte o suficiente, né, ele gera um impulso, né, então ele vai direto pro axônio, né, e a bainha de mielina, apesar de não parecer, né, ela também possui uma função que é acelerar esse impulso. Então, o impulso, depois que ele passa pela bainha de mielina, ele fica forte e ele também fica rápido, né? E a direção do impulso, né, sempre da onde eu tô olhando, da esquerda para a direita. Quando o impulso ele chega nas terminações do axônio, né, ele não vai terminar como ele não vai ser sempre um impulso elétrico, né? Ele não vai ser sempre um impulso elétrico. Ele vai virar ou uma célula, ou ele vai ir para um outro neurônio, ou ele vai virar uma célula por sinapse, beleza? Agora eu vou explicar a sinapse química. Sinapse química. Ai, meu Deus. Socorro, Rodrigo. Bom, eu vou estar explicando a sinapse química, né? E... Bom... vou estar explicando a sinapse química. Bom, a sinapse química começa com a chegada do potencial de ação, né? O impulso, ele meio que viaja, né? Ele meio que viaja pelo axônio, né? E chega, né? Potencial de ação. E o segundo, né? Com essa chegada, a liberação de neurotransmissores, né? De neurotransmissores. Perdão, eu tô muito nervosa. Tá, eu vou explicar do começo. Bom, a sinapse química começa com a chegada desse impulso elétrico, né? A chegada do potencial de ação é a chegada do impulso elétrico, né? Porque ele viajou pelo neurônio pré-sináptico. Então, ele chega, né? E aí, a segunda etapa é a liberação de neurotransmissores, tá? Como tá aqui nessa parte, né? Essa é o neurônio pré-sináptico, né? E aqui ele chega, né? E aí tem os neurotransmissores, né? Então, por conta de uma fusão, acaba que por conta de uma fusão, né, com a chegada do potencial de ação, acaba que abre um canal de NA e os íons de cálcio entram num canal entre os neurônios, né? E aí, esses íons, eles se encontram, esse neurotransmissor, né? Que é por isso que os neurotransmissores, eles são liberados por conta
dessa abertura de canal, os neurotransmissores entram e eles se deparam logo com o receptor. O receptor, ele capta essa ligação, né, entre o neurotransmissor e o receptor, eles geram uma nova inibição, ou seja, um novo impulso. Agora, a sinapse elétrica. A sinapse elétrica, ela é bem simples, porque as células, elas não, nesse processo, nessa sinapse, não tem nenhum neurotransmissor. Os íons, né, eles passam diretamente por conta da junção comunicante que tem. Então, as respostas são automaticamente imediatas. Então, os íons, as células, né, elas passam diretamente por essas junções comunicantes. Eu vou estar explicando sobre o que é DPP. Tá? O DPP, ele é a diferença de potencial. E o que é? O DPP, ele é uma diferença de carga elétrica no interior e do interior da célula para fora da célula. Como eu mostrei aqui, dentro da célula, né, a gente pode ver onde está essa parte circulada, tem os prótons, né, onde está positivo e fora é negativo. É isso que é o DPP, é essa diferença de carga elétrica. Bom, agora eu vou estar falando sobre os neurônios GNA e K, tá? Os canais GNA e K. Bom, esses canais de NA e K, eles são muito importantes, eles são cruciais para o sistema nervoso, principalmente na questão dos impulsos nervosos, né? Porque são eles que vão controlar o fluxo de íons, né? E são eles também que, através da abertura do canal do NA e do K, os neurotransmissores, né, eles serão liberados e vão se encontrar, vão se ligar aos receptores para surgir um novo impulso. Agora eu vou estar falando sobre as anestesias. Como as anestesias atuam? Bom, os anestésicos, eles fazem com que os circuitos cerebrais, eles alterem seus padrões de oscilação de maneiras específicas, né? Impedindo a comunicação de neurônios em diferentes regiões do cérebro. Bom, as anestesias, elas são compostas por diferentes classes de medicamentos e isso vai depender muito se são locais ou gerais. Locais, eles dependem de 3 componentes, de um grupo aromático, uma cadeia intermediária e um grupo amina terminal. Já os gerais, eles são agentes anestésicos, como intravenoso ou inalatório. Agentes anestésicos, né? Intravenoso ou inalatório, analgésicos ou relaxamentos neuromusculares, bloqueadores neuromusculares. Os reflexos. Bom, os reflexos, eles podem ser de 2 tipos, condicionados ou não condicionados. Os condicionados, eles são adquiridos, eles são aprendidos. E os não condicionados são os espontâneos. Os espontâneos naturais que vêm que vem da gente mesmo. A memória. A memória, ela pode ser curta ou longa duração. Bom, a curta duração, ela tem um armazenamento temporário em informações ativas, ou seja, há uma troca, há novas informações vindo a todo momento, né? As
As memórias de curto prazo, elas geralmente duram assim, estourando semanas, né? Mas elas são muito importantes, tipo, para tarefas imediatas. Então, as memórias de curta duração, elas são muito essenciais para o nosso dia a dia. Já de longa duração, elas possuem um armazenamento prolongado, elas podem durar anos ou décadas. A gente, com a memória de longa duração, a gente acaba tendo conhecimentos acumulados sobre a vida em si, né? Sobre os fatos que nos cercam, né? A gente também informações semânticas, memórias episódicas e também guardamos experiências pessoais, como por exemplo, você é um idoso e você lembra lá da sua infância, né? São memórias, né, de longo prazo. E mais uma coisa que eu esqueci de falar sobre o simpático e o parasimpático, né? Sobre simpático e parasimpático, né? Que fazem parte do sistema nervoso periférico. O simpático, ele prepara o corpo para situações de estresse, para exercício físico. Então, ele libera adrenalina e noradrenalina, né? Então, ele dilata as pupilas, ele acelera o ritmo cardíaco, né? Dilata a bexiga também. E já o parasimpático, ele prepara o corpo para o repouso, para a digestão. Então, ele relaxa, né, os músculos, ele vai diminuindo a frequência cardíaca, né? Como que eu posso dizer? Eu não sei as palavras certas, mas diminuindo, né, a bexiga, assim. E basicamente é isso. Esse foi o meu seminário. Eu peço perdão se não foi dos melhores, porque é a primeira vez que eu tô gravando e eu tô muito nervosa também, eu não sei porquê, só tô eu aqui, mas é isso. Obrigada.